Olá, boa tarde. Seja bem-vindo à edição especial do Lab nas Nuvens. Eu sou Igor Moraes e vou acompanhar você durante todo o evento e queria agradecer muito a sua participação aqui conosco. O Lab nas Nuvens é um laboratório de soluções que nasceu para facilitar a experimentação e validação de potenciais novos produtos e serviços digitais orientados às necessidades das instituições de ensino e pesquisa. E nós buscamos os mais inovadores negócios e startups para trabalharmos juntos e evoluirmos produtos e serviços em prol de toda a comunidade. E gostaria de agradecer demais a participação aqui do Abrantes, do Alisson, do Almínio, o André, o Cleiton. Ó, estamos de casa cheia hoje. O Eduardo Brito, Gorgônio, Fausto, Jean. Olha, o pessoal está entrando aqui. A Luciene, o Marcelo, o Markson, o Nicolas, a Paula, Rafael, Renan, Roberto, muito obrigado, pessoal, por estarem aqui conosco. A gente sabe que o tempo de vocês é super precioso, né? Então, obrigado mais uma vez por disponibilizar um pouquinho do seu tempo para estar aqui conosco. Isso é sinal de que todo esse trabalho tem muito valor. E para quem ainda não conhece o Nas Nuvens ele é o nosso grande portal de soluções em nuvem para as instituições de ensino e pesquisa. Lá, além de nossas ofertas, você também encontra artigos, cases de sucesso e também os eventos anteriores a esse. Então acesse lá www.nasnuvens.rnp.br. Assine também a nossa news e fique por dentro de tudo que está acontecendo no mundo da computação em nuvem. Acesse lá nasnuvens.rnp.br. E se você também tem alguma solução que gostaria de colocar no nosso catálogo, acesse lá o nosso site e clique na aba Seja Parceiro e preencha um formulário e venha também você para o Nas Nuvens. E para essa edição do Lab nas Nuvens, nós convidamos 4 soluções que vêm lá dos GTs da RNP para falar um pouquinho para a gente, para apresentar para vocês em 4 sessões diferentes. Amanhã, no dia 17, a gente vai falar sobre o Arquimedes, nesse mesmo horário, 3 horas da tarde, às 15 horas. O Arquimedes fala sobre técnicas não invasivas para analisar o tráfego de redes Wi-Fi com inteligência artificial, mapear e identificar os dispositivos IoT conectados. No dia 19, vamos falar sobre o Chain ID. O Chain ID é uma plataforma de gestão de identidade descentralizadas, baseadas em blockchain, e que contempla atributos e credenciais de identidade descentralizados. E também no dia 26, o Tutoria. O Tutoria trabalha no processamento de linguagem natural e o Learning Analytics para corrigir exercícios discursivos e oferecer feedback completo aos alunos, diminuindo o tempo gasto pelos professores e correções. Então, aquelas provas mais discursivas que a gente tem mais dificuldade de corrigir, então o Tutoria faz isso por você. E hoje, uma das grandes soluções selecionadas é a Dino. A Dino é um dispositivo móvel que otimiza a largura de banda e leva a rede da instituição até o usuário com segurança e eficiência. Então, otimizar o uso de rede do trabalhador remoto e facilitar o acesso remoto à rede institucional nunca foi tão fácil. Isso tudo independente do nível de conhecimento técnico do usuário. Combinados? E para falar um pouquinho dessa solução, eu gostaria de convidar aqui a Diane Medeiros. Ela é professora adjunta do Departamento de Engenharia e Telecomunicações da Universidade Federal Fluminense, doutora em Engenharia Elétrica pelo Programa de Pós-Graduação Engenharia Elétrica da UFRJ, bolsista no Laboratório de Informática de Paris. Diane também possui mestrado e graduação em Engenharia de Telecomunicações pela UF. Atualmente é coordenadora do projeto de GT RL Provide Me, que propõe o Dino como solução. E junto com ela, o Diogo Menezes, que é professor adjunto da Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense, no Departamento de Engenharia de Telecomunicações. Diogo também é doutor e mestre em Engenharia Elétrica pela UFRJ, bolsista no Laboratório de Informática de Paris, mestre em Engenharia Elétrica e pós-doutorando no Programa de Engenharia Elétrica da UFRJ. E Diogo é bolsista de produtividade e pesquisa no CNPq e jovem cientista do nosso estado pela FAPERJ. Diane, Diogo, muito boa tarde. Então, conta um pouco dessa história para a gente, conta um pouco de onde surgiu o Dino, o que o Dino é, um pouco mais de detalhe para o pessoal aqui.
Boa tarde, pessoal. Obrigada pela introdução, Igor. Eu vou compartilhar com vocês um vídeo sobre a nossa jornada. Nós começamos o GT na fase 1, em 2020, e esse vídeo foi feito durante essa primeira parte do programa de GTs, como resultado do curso de capacitação empreendedora que a gente fez. Então, eu vou colocar aqui, vai aparecer aí na tela de vocês agora. Bom, deixa eu só parar o compartilhamento. Esse vídeo é interessante porque ele mostra que, assim, eu e o professor Diogo somos essencialmente acadêmicos, né? Então, a gente pegou o projeto de dissertação de um aluno nosso, que era orientado por nós dois em 2020, e a gente achou aquele projeto super interessante para fazer um produto inovador a partir dele. A gente começou de uma ideia que não tinha tanto a ver com o que a gente faz hoje com o Dino, e o nome Dino, né, veio desse vídeo que vocês viram agora, e depois a gente criou uma sigla para ele. Normalmente é assim que faz o processo de criação de siglas, né? A gente quer uma sigla e aí a gente inventa o que ela significa. Mas ao longo desse processo a gente teve que pivotar algumas vezes durante os últimos 2 anos para adequar o nosso produto ao que o mercado estava precisando, né? E por isso é o curso de capacitação empreendedora que a RNP fornece para a gente durante a primeira fase do GT, durante a segunda fase dos GTs, é super importante para que a gente possa tirar esse pensamento um pouco mais acadêmico, né? Sair da nossa caixinha e buscar informação fora, no mercado, ver o que realmente o mercado está precisando, e aí sim a gente se adaptar a essa necessidade. Você quer complementar alguma coisa, João? Só para complementar o que significa Dino, que eu estava até lembrando aqui com o Diane durante os vídeos. Que o Dino, a sigla que forma o nome do produto é Dynamic and Intelligent Network Operations. Então, o nome já traduz um pouco do que a gente vai fazer. O nosso dispositivo vai ser um dispositivo dinâmico, inteligente, para a gente fazer a operação de rede. E aí a gente vai começar aqui com a nossa apresentação. Só um minutinho que eu estou colocando. Só para a gente poder compartilhar aqui a tela. Aí a gente compartilha. Pode botar ali o Windows. Esse aqui. Isso. Raio ali embaixo, só para não ficar parecendo aquela barquinha.
Acredito que vocês já estejam vendo a nossa tela, né? Pode me confirmar, Igor, por favor? Rafael, Sim, Diana, estamos vendo. Obrigada. Podemos continuar, então. Bom, eu queria agradecer a presença de todos que estão aqui nos assistindo hoje. O Igor já fez uma introdução sobre mim, sobre o professor Diogo, né? A gente trabalha na UF e somos ambos do Departamento de Engenharia de Telecomunicações. Esse projeto, esse produto, né, surgiu com o projeto GTRL Provide Me, que propôs a solução Dino, e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Diogo, sou o coordenador acadêmico adjunto desse projeto, junto com a professora Diane. Obrigado. Bom, vou continuar. O Dino, ele surgiu com uma ideia diferente, mas não vou falar mais dessa ideia, está no passado. Agora a gente segue com a ideia nova dele, né, a partir de meados do GT de fase 1, quando a gente pivotou a nossa ideia para atender as necessidades do mercado. Então, a gente viu naquela época que existiam alguns desafios relacionados ao teletrabalho, e o teletrabalho estava sendo um requisito essencial para não parar a economia naquele momento, né, já que estávamos no meio da pandemia, praticamente no auge da pandemia no Brasil. Então, a gente pivotou a ideia para focar nessa parte de teletrabalho. E uma das coisas que a gente observou, né, é que durante o período que a gente está trabalhando em casa, muitas vezes a gente sofre com a má qualidade da conexão, que nem sempre é provocada por má qualidade no seu acesso, ou seja, no que o provedor de internet fornece para você. Muitas vezes o que acontece é uma competição interna dentro da nossa própria rede local, que faz com que a gente experimente a qualidade da conexão de uma forma ruim. Só que essa competição ela acontece dentro da rede local da nossa casa, né? Porque, por exemplo, alguém decidiu, durante o seu período de reunião, na hora que você estava fazendo uma videoconferência, alguém decidiu fazer o download de um arquivo enorme, ou então estava fazendo algum streaming, ou assistindo algum streaming de vídeo, ou alguma dessas aplicações que tem um consumo de largura de banda maior. E isso faz com que a outra parte que está utilizando menos largura de banda, né, nesse caso do meu exemplo seria a videoconferência, isso faz com que essa pessoa tenha uma experiência ruim, como se a conexão dela tivesse ruim, mas na verdade não está, é só por causa da competição dentro da própria casa. A gente também, durante a pandemia, muitas pessoas tiveram problema para acessar arquivos e serviços institucionais que são colocados dentro da rede interna dentro da rede interna da instituição. Então, muitas vezes a pessoa tem que ligar para o TIC, né, para a equipe de TIC, auxiliar, para conseguir acessar esses arquivos ou esses serviços que só são oferecidos por meio da rede interna. Então, algumas dessas dificuldades são parte do dia a dia da pessoa que está em casa no teletrabalho. E outra parte das dificuldades tem a relação com a instituição que está implementando esse modelo de trabalho. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter o acesso inseguro e a falta de infraestrutura. O acesso inseguro justamente a esses arquivos e serviços institucionais. Muitas vezes a rede doméstica tem vulnerabilidades que podem afetar a rede institucional se houver algum tipo de falha de configuração nos serviços de TIC, né? TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação. Isso pode ocorrer e ocorre muitas vezes por causa de problemas de falta de infraestrutura que levam ao oferecimento de serviços um tanto quanto precários, né? Serviços de TIC mesmo, e gera uma sobrecarga desnecessária na equipe de TIC, porque tem que ficar apagando incêndio o tempo todo e resolvendo tickets o tempo inteiro. Então, a gente pensou, né, em como que a gente pode trazer uma solução que permita que a gente
continue executando as nossas atividades administrativas ou de ensino em pesquisa, no conforto da nossa casa ou em qualquer lugar, com alta qualidade de serviço, desde que, obviamente, a gente tenha um acesso à internet. Se a gente não tiver acesso à internet, a gente não consegue teletrabalho. Então, a gente focando principalmente no usuário leigo, né, aquele que não tem conhecimento técnico algum, a gente pensou em como que a gente pode facilitar a vida dessa pessoa, ao mesmo tempo em que a gente facilita a vida da instituição também. Então, uma das coisas que a gente pensou um dos problemas que a gente pensou em atacar, né, foi a parte de automatização da conexão remota. E isso faz, se a equipe de TI, né, de TIC, oferecer um arquivo de configuração que faz com que os usuários leigos não precisem se preocupar com essa parte da configuração da conexão remota, a gente pode, primeiro, conseguir, de alguma forma, automatizar essa conexão remota por meio desse arquivo de configuração e reduzir tanto os custos com documentação como com treinamento. Então, a gente acaba descomplicando a vida do usuário leigo e reduz custos, né? Esse arquivo, esse arquivo de configuração, ele pode ser, por exemplo, importado em um dispositivo. Cadê? Dino, por exemplo. Para que esse dispositivo crie automaticamente a conexão remota e consiga também criar uma rede local sem fio gerenciada para priorizar o tráfego de forma automatizada. Essa priorização do tráfego é importante para que não aconteça o que eu falei lá no primeiro slide, né? Que a gente está lá na videoconferência, alguém decide fazer um download e acaba com a nossa videoconferência, com a qualidade da nossa videoconferência. Competição interna. Então, a ideia é utilizar agentes com inteligência artificial, que utilizam algoritmos de inteligência artificial e são capazes, esses agentes, de aprender com a dinâmica da rede para conseguir determinar qual é a fração alocada de recurso de rede para cada uma das interfaces que o dispositivo tiver. No caso do nosso dispositivo, ele cria 2 interfaces de rede sem fio. Então, os agentes inteligentes vão conseguir determinar qual que é a fração de rede, de recurso de rede alocada para cada uma dessas 2 interfaces, de acordo com a dinâmica da rede, né? Além disso, se a gente utilizar uma conexão remota criptografada, a gente ajuda a manter a confidencialidade das informações que são trafegadas entre o ambiente de teletrabalho e o ambiente da instituição. E isso leva a uma melhoria na segurança. Então, o Dino, ele traz todas essas soluções embutidas na nossa caixinha, né? E com isso, a gente consegue alcançar tranquilidade, segurança e garantia de alto desempenho sempre, o que vai resultar na satisfação dos colaboradores, na melhoria do desempenho do trabalho, já que, né, os colaboradores vão estar satisfeitos e vão ter uma qualidade de conexão melhor, de forma que eles vão conseguir ter uma melhor produtividade, o que impacta bem até mesmo, né, pode impactar no lucro da empresa. Essa solução ela é trazida para o mercado por nós, pela nossa equipe, composta de 8 pessoas. Nós somos 2 professores, que são eu e o Diogo, eu sou coordenadora acadêmica, o Diogo coordenador acadêmico adjunto. 2 alunos de doutorado, que é o... Eu estou apontando, mas não está apontando. Desculpa. 2 alunos de doutorado, que são o Pedro Pisa e o Nicolas Rodrigues. O Pedro ele é coordenador de inovação do nosso projeto. O Nicolas ele é desenvolvedor. Temos ainda 2 ex-alunos de mestrado, que são o Ricardo Moura e o Guilherme Nasser. O Ricardo ele é nosso assessor de inovação e o Guilherme ele é desenvolvedor de back-end. Temos também 2 alunos de graduação, que são o Iago e o Gabriel. O Iago ele é desenvolvedor de front-end no nosso projeto e o Gabriel ele é assistente de desenvolvimento. Então, a solução Dino, ela funciona mais ou menos assim.
Daqui a pouco a gente vai entrar em mais detalhes, mas o funcionamento dela é mais ou menos assim. A gente coloca um dispositivo dentro da casa da pessoa, que é o Dino. Vou mostrar de novo. Agora perto. O Dino. Esse dispositivo ele vai criar automaticamente uma conexão remota segura, criptografada, com a rede da instituição. E parte da nossa solução, então, está embarcada no dispositivo e parte ela é executada na nuvem também, né? Principalmente a parte que tem o maior processamento, que é a parte de IA. O Dino, dentro da casa da pessoa, vai dividir a rede local em duas. Então, a gente vai ter uma rede para teletrabalho e uma rede para lazer, que a gente vem chamando de rede doméstica. Então, os dispositivos que estiverem conectados na rede de trabalho, eles vão ter uma maior prioridade para usar a rede sobre, né, os dispositivos que estiverem conectados à rede doméstica. Então, à medida que for possível fornecer mais largura de banda, recurso de rede, para a rede de trabalho, essa rede vai ser beneficiada em detrimento da rede da rede doméstica. Então, a nossa solução, ela precisa basicamente do lado do usuário, de duas coisas. Primeiro, o dispositivo físico programado com a nossa solução embarcada, que a gente chama de Dino CPE. E a interface de gerenciamento, que é uma interface gráfica e que pode ser acessada a partir de uma interface gráfica web, que pode ser acessada a partir de qualquer dispositivo que tenha um navegador. Então, pode ser um computador, um smartphone, um tablet, por exemplo. Do lado da instituição, a gente precisa de um servidor VPN e, além disso, a gente precisa de uma estrutura para gerenciamento de usuários. O CPE, né, que é o Dino CPE e a interface web estão inclusos na solução. E se a instituição que quer adotar essa solução não tiver um servidor VPN, um serviço de VPN ativo ou a infraestrutura para gerenciamento de usuários, a gente oferece consultoria para implantar esses serviços e poder funcionar direitinho com o Dino. A interface de gerenciamento, ela é super simples, né? E ela é pensada justamente para o usuário leigo. A gente fala de configuração, mas as configurações são realmente muito básicas. As configurações que são feitas pelo usuário, né, no Dino CPE. Então, a gente vai ter aqui, né, um exemplo de uma das páginas da nossa interface gráfica, que é a página da configuração da rede Wi-Fi. Então, o usuário ele vai poder, basicamente, trocar o nome da rede, para o que ele quiser, das duas redes, colocar uma senha, modificar o canal. Também, se não quiser modificar o canal, ele não precisa modificar. E ele pode ajustar a intensidade da reserva de banda. E aqui a gente tem uma outra tela, que é a tela dos dispositivos. Aqui até é um exemplo real que a gente tirou na semana passada, o print de quem estava conectado aqui no laboratório, né, enquanto a gente estava testando, quem estava conectado na rede de trabalho e quem estava conectado na rede doméstica. Então, os dispositivos que estão ali com o escudo verde, né, são os dispositivos que estão conectados na rede doméstica e o amarelinho está conectado na rede de teletrabalho. E aqui o usuário, né, consegue enxergar quais são os dispositivos que estão acessando cada uma das redes. Então, a nossa solução, ela já vem sendo construída, como eu falei lá no início, né? Já tem algum tempo, a gente começou em 2020 com a dissertação de mestrado de um aluno nosso. Essa dissertação, naquele momento, buscava investigar se era possível, se era viável utilizar algoritmos de inteligência artificial para realizar provisionamento de recursos de rede, e a gente obteve bons resultados, então a gente entendeu que aquilo poderia ser transformado em um produto.
Em 2021, a gente passou a focar na virtualização para adicionar a solução controlador de rede definida por software para atuar em conjunto com esses mecanismos de IA e aproximar a nossa solução do paradigma de SD-WAN. Antes de começar o ano de 2022, a gente observou que no nosso primeiro MVP a gente tinha um pequeno problema, que era os fluxos da rede doméstica e os fluxos da rede de trabalho passavam ambos juntos pela rede institucional. Então, isso não é de interesse, e a gente focou no primeiro semestre de 2022, em construir uma solução para que a gente consiga separar esses fluxos. Agora a gente está terminando de implementar essa solução para que a gente possa começar os nossos testes. E aí vocês devem ter ficado curiosos sobre como que funciona o produto, né? Como que funciona o Dino por baixo. E agora eu vou passar a palavra para o professor Diogo, que vai falar como é que a magia acontece. Obrigado, Diane. Vamos falar... Deixa eu ver se eu consigo passar por aqui. Eu acho que consigo passar. Consigo. Vamos falar um pouquinho da magia que está atrás do Dino. Magia, de modo geral, só para a gente poder desmistificar um pouco de quais são as tecnologias que a gente está usando. Então, a primeira ideia que a gente tem que ter é que quando a gente está executando atividades remotas, quando a gente está fazendo o home office, como a Diane falou, a gente tem os recursos compartilhados. Então, nessa primeira imagem que a gente vê aqui, a gente vê que tem pessoal assistindo no YouTube, jogando, enquanto algumas pessoas em casa estão trabalhando. E, nesse sentido, a gente precisa ter algum tipo de garantia que leve os usuários domésticos que estão trabalhando tenham a certeza de que vão ter acesso aos recursos da rede. Então, a nossa solução basicamente vai fazer uma redistribuição dos recursos de banda, fazendo a priorização das atividades que venham de uma rede de trabalho, de uma forma que tenha uma gestão simplificada dessa rede doméstica, e agora também uma rede que expande a rede da empresa. E aí a gente vai ter justamente que essa rede doméstica ela passa a fazer parte de uma rede local estendida da empresa ou instituição onde aquele usuário trabalha. Então, a gente tem que ver que a gente vai além um pouco do conceito de uma VPN. A nossa ideia aqui de produto é que a gente está fazendo uma extensão da rede da empresa. Então, quando o usuário doméstico está se conectando através do Dino, ele não está mais na sua rede doméstica, e sim numa rede da empresa. Isso tem que ser feito de uma maneira simples, com uma gestão eficiente. O que a gente tem atrás dessa gestão que é necessária? A gente tem um problema simples de alocação, problema simples entre aspas, né? Um problema simples de alocação de largura de banda, que isso muitas das vezes é negligenciado pelas ferramentas de gestão de rede que a gente tem em rede doméstica. Então, a gente não tem essa alocação de banda. O máximo que a gente vai ver são alguns roteadores que fazem uma fila diferente, ou então fazem uma reserva de recurso fixa, e essa reserva de recurso fixa não é válida para o caso de você estar usando o teletrabalho, porque não necessariamente você vai precisar daquele recurso todo a todo momento. Ou você vai, em alguns momentos, vai precisar de mais recursos do que a sua reserva está sendo feita. Então, a gente precisa de uma ferramenta que seja simples do ponto de vista de usuário, para fazer a alocação de banda, seja capaz de se adaptar às mudanças de tráfego. Por exemplo, se ninguém está usando minha rede doméstica, posso dar mais um pouquinho de banda para minha rede de trabalho, para poder melhorar a qualidade da experiência de um usuário que está fazendo um webinar, ou que está fazendo uma aula online, ou que está fazendo algo do gênero. E assim a gente quer evitar os gargalos da rede local. Para fazer essa magia acontecer, a gente tem uma ideia de usar uma composição entre ferramentas de SDN, de redes definidas por software, com alguma coisa de inteligência artificial. No nosso caso, a nossa inteligência artificial vai ser baseada em Fuzzy Reinforcement Learning, ou uma composição
de aprendizado por reforço com inferência difusa. E isso daí é um resultado bastante interessante, que é um resultado que vem da tese desse aluno que a gente orientou, o Rainer, que foi nosso aluno de mestrado. Dessa ideia, como que a gente evolui ela? A gente passa a ter um controlador CDN hospedado na nuvem, que vai controlar os dispositivos espalhados na casa dos clientes, na casa dos usuários do Dino CPE, e a gente vai ter agentes de aprendizado por reforço que vão tomar ações baseadas no que é calculado por esses agentes na nuvem mesmo, e aí aumentar, diminuir ou manter a banda que é alocada para cada rede. E essa ideia de aumentar ou reduzir e o quanto que ele aumenta e reduz é calculado pelo mecanismo de Fuzzy Reinforcement Learning. E se a gente for entender, se a gente for olhar um pouquinho do porquê usar o Fuzzy Reinforcement Learning, ou aprendizado por reforço difuso, a gente entende que essa tecnologia é inovadora, porque ela permite garantir um fácil modelo, fazer um modelo fácil da rede, com menor oscilação quanto à banda alocada durante o aprendizado, graças à inferência difusa, graças ao sistema Fuzzy que a gente usa para entender a nossa rede. E o aprendizado por reforço é um algoritmo livre de modelo, ou seja, a gente não precisa ficar modelando com detalhes como funciona aquela rede doméstica, capaz de encontrar as melhores políticas. Então, ele vai aprendendo as políticas de acordo com o seu uso, e que usa espaço discreto de ações e estados, e se adequa a ambiente de tráfego dinâmico. Essa proposta que a gente tem aqui de aprendizado por reforço difuso já foi publicada em alguns artigos científicos do nosso grupo e já foi validada por esses resultados de pesquisa. E como que funciona a ideia de ser um aprendizado por reforço clássico e com a nossa adaptação de ser difuso? A gente tem uma ideia de ter um aprendizado por reforço com multi-agentes. Existem diversos agentes. Basicamente, o que a gente faz é cada dispositivo da casa de um dos clientes é representado por um agente. E esse agente vai ficar sensoriando o ambiente da casa, não o ambiente da casa, mas a rede dos usuários, verificando quanto está sendo usado numa determinada rede doméstica e quanto está sendo usado numa rede comercial, numa rede de trabalho. Baseado nessas observações, ele vai tomando ações na rede de aumentar ou diminuir a banda de cada uma dessas redes. O que eu gosto de lembrar sempre aqui? Que esses agentes vão tomar ações que são ações probabilísticas. Por que eu falo que são ações probabilísticas? Não são ações que vão que vão ser sempre as mesmas. Ele tem a probabilidade de aumentar ou diminuir o quanto cada rede tem. Claro que quanto mais necessidade você tem de banda, numa rede de trabalho, por exemplo, maior é a probabilidade dele aumentar o quanto de banda é dado para aquela rede de trabalho. Quanto menos você está usando uma rede doméstica, mais ele vai ter a probabilidade de ceder aquela banda para uma rede de trabalho. Mas ao passo que você já não está mais usando a rede de trabalho e você está precisando de banda na sua rede doméstica para assistir um filme na televisão, ou então para poder fazer um jogo online, o agente aprende isso e passa a dar maior probabilidade de tomar aquela ação de aumentar a rede doméstica. E por que essas ações são probabilísticas? Porque tem sempre a probabilidade de tomar ações diferentes. E por que é importante ele ter essa probabilidade de tomar ações diferentes? Que é para que ele tenha um campo maior para aprender quais são as melhores ações a tomar em cada momento. Então, a gente tem esse funcionamento detalhado aqui do lado, em que vai mostrar que a gente vai ter uma tabela de ações, vamos ficar calculando recompensas para cada ação, e baseado nessas recompensas, a gente vai tomar uma ação com maior ou menor probabilidade. Associado a esse modelo de aprendizado por reforço, a gente vai ter também uma infraestrutura de rede definida por software, em que a gente tem um controlador de rede definida por software, o ONUS, que executa na nuvem
de controle da nossa solução. Hoje, essa nuvem executa aqui no nosso laboratório. Esse ônus, ele é responsável por capturar estatísticas, gerenciar os fluxos dos dispositivos, fazer descoberta de dispositivos, como a gente viu na imagem que Diane mostrou ainda há pouco, que mostra quais são os dispositivos conectados em cada rede, fazer um encaminhamento em cada uma daquelas redes e fazer também outros algoritmos de rede, por exemplo, árvore de cobertura, para permitir a gente ligar mais dispositivos numa mesma rede. Associado a esse controlador de rede definido por software, a gente tem um servidor Dino de inteligência artificial, que é esse servidor que vai entrar em contato com o ônus, pegar as estatísticas que o ônus está calculando e fazer o cálculo do aprendizado por reforço difuso que a gente usa como controle da rede. Então, é esse servidor que calcula o quanto dá e o quanto tirar de cada rede. E aqui é legal a gente ver, aqui nessa imagem, que a gente tem, de um ponto de vista lógico, tem um switch SDN que a gente tem na nossa nuvem que conectam os diversos dispositivos Dino que estão rodando na casa dos clientes. E, por fim, para a gente explicar um pouco mais dessa magia, vou voltar um pouquinho no que eu falei lá atrás, que a gente também falou daquela parte de que a gente tinha uma extensão da rede da empresa. E por que eu falo de uma extensão da rede e que a gente vai além de uma VPN? Porque o nosso equipamento, o Dino, ele fecha uma VPN de controle, que é por onde vai passar. Está chovendo bastante aqui em Niterói, vocês devem ter ouvido a trovoada aí. A gente tem uma rede de controle, onde vai passar o controle, toda a parte de conexão com o ônus, com o controlador SDN, a parte de controle da nossa interface gráfica, passa toda pela VPN de controle. Paralelo a isso, a gente também vai ter uma VPN de dados, em que nessa VPN de dados vai passar um túnel GRE que permite juntar, que vai permitir gerar uma conexão entre a rede local do nosso Dino CPE com a rede local que está rodando na nossa empresa, na nossa instituição. E essa junção é feita por um encaminhamento de camada 2. Ou seja, se na nossa rede da empresa a gente tem algum tipo de serviço que seja um serviço não IP, por exemplo, DHCP, descoberta de dispositivos, serviços de multicast ou broadcast, como o Bonjour da Apple, o Wind, o serviço. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Opa. Pessoal, eu falei agora há pouco com o Igor e, coincidentemente, ele está no mesmo local em Niterói, que é a equipe do Dino, está tendo alguns picos de eletricidade lá e travando a conectividade. Então, Igor, consegue ouvir? Olha, aconteceu a mesma coisa com o Igor. Sim, pessoal, também falei com a equipe. Eu sou Rafael, coordenador aqui de P&D na NP. É um prazer aí, primeiramente, estar aqui. Agradeço a presença de todo mundo. Eles estão com problema de conectividade, de energia, na verdade.
E vamos ver se eles conseguem conectar pelo 4G para finalizar pelo menos essa apresentação e depois a gente entrar na nossa fase de perguntas. Rafa, Olá. eu ia sugerir que a gente falasse um pouco do programa de GT. O que você acha? Enquanto Sim. a Jane e o Diogo não entram. Enquanto o Rafa vai... Olá, Rafael, tudo bem? Opa, Oi, Pedro. Opa, acho que eu sou o único aqui do GT que continue com internet, né? O Pedro faz parte da equipe, assistente de inovação do projeto. Eu não sei se vale, se quiser fazer alguma pergunta de negócio, eu talvez consiga ajudar, mas de técnico realmente dependeria da equipe lá na universidade. Vamos fazer o seguinte, eu vou comentar eu tinha 5 minutinhos para falar do programa de GTs e a gente dá esse tempo para ver se eles conseguem voltar aí. Perfeito, eu vou tentar falar com eles aqui também. Abraço, gente. Bom, pessoal, deixa eu compartilhar aqui. Oi, você puder me passar a permissão de compartilhar só uns slides rapidinho? Maravilha, Rafael. Estou passando para você aqui. Vamos lá. Então, pronto. Enquanto você vai compartilhando, Rafael, eu compartilhei aqui no chat para vocês um link para quem quiser experimentar a solução gratuitamente. Por enquanto, a gente tem alguns dispositivos disponíveis para poder utilizar a solução na sua instituição. Acho que o Igor caiu de novo. O Igor está no Rio também? O Igor está em Niterói. Niterói também. Não, passou aqui eu estou no Rio, no Flamengo. Passou realmente uma chuva braba aqui e foi para lá. Tá. Eu vou então já compartilhar minha tela para apresentar, né? Falar um pouquinho sobre o programa de GTs. Acho que a tela ficou um pouquinho cortada aí, mas vocês ouviram aí a Diane, professora Diane, professor Diogo falando, né, sobre que eles fizeram parte de um grupo de trabalho, né, de um GT, né, e só explicar para vocês em que contexto, né, esse projeto foi desenvolvido. O programa que a gente chama de programa de GTs, ele é um programa de P&D da RNP que foi lançado em 2002, né, então já vamos fazer 20 anos, né, desse programa, que o objetivo sempre foi contratar projetos, né, de inovação para desenvolver novos produtos e serviços a partir de propostas da própria comunidade de ensino e pesquisa, né? Então, como eles comentaram, são pesquisadores, né, da Universidade Federal Fluminense que trouxeram essa proposta, né? Então, ele tem como característica, né, ter esses projetos sendo desenvolvidos, né, por pesquisadores. E a gente aqui na RNP, a gente tem uma característica de acompanhamento muito próximo, né, que a gente entende que aumenta, né, a possibilidade de sucesso desses projetos. Em 2019, a gente reformulou esse programa justamente porque a gente passou, né, a querer que esses projetos tivessem uma maior sustentabilidade, né, não ficassem só como um produto, né, de P&D, e realmente virassem um produto que pudesse ser ofertado não só para a comunidade acadêmica, né, e para as instituições de ensino e pesquisa, mas também que a gente pudesse licenciar para uma empresa, enfim, ou para uma startup para ir no mercado. Então, desde 2019, a gente tem fomentado o envio de propostas com participação de startups, né? A gente criou uma figura nova que a gente chama da assistente de inovação, que o Pedro está aqui representando, né, esse papel no grupo. E todo esse trabalho, né, que o GT também descreveu, essa jornada que eles passaram de desenvolvimento também da solução, né, mas focando também no mercado, né, que aqui a gente está falando do mercado de instituições de ensino e pesquisa, mas também com uma visão mais ampla do mercado para além do sistema RNP. Tá?
Então, o que a gente estimulou aí com essas mudanças, né? Que os grupos de pesquisas desenvolvessem em conjunto com as startups, né? Criando essa condição para ter um contexto empreendedor, né? E não só pensando no mercado mais amplo, mas assim, o que a gente precisa desenvolver para as nossas instituições também, né? Para elas terem acesso a esses produtos, né? E a gente não ficar com produtos de P&D na prateleira. Então, dentro desse novo programa, né, eles têm que desenvolver e validar o que a gente chama do MVP, um mínimo produto viável, fazendo experimentações tanto do eixo do negócio quanto do eixo do produto, né? E acho que esse evento aqui representa um pouco, né, desse caminho. A gente está aqui buscando instituições que desejam experimentar, né, esse produto e com isso contribuir também para o seu desenvolvimento. A gente tem feito, né, capacitações para esses empreendedores, né, para eles desenvolverem o negócio, né, como a gente falou, a gente chama de capacitação empreendedora. A gente tem também mentores associados a esses projetos e com isso a gente tem essa ideia de trazer, né, uma oferta, né, com maior valor para o sistema RNP, né, e em parceria com a equipe do Nas Nuvens, a gente está criando o Lab Nas Nuvens, né, para vocês conseguirem experimentar essas soluções. Tá? Aqui, enfim, eu não vou entrar muito em detalhe, mas só um resumo do que a gente pretende, que é fase 1, no primeiro ano, que eles comentaram, desenvolver esse mínimo produto viável e na fase 2 evoluir, né, e ter essa oferta experimental para vocês testarem a solução, né, através hoje do Lab nas Nuvens. Tá, pessoal? Então, era basicamente isso que eu queria comentar com vocês, trazendo um pouquinho de contexto do nosso programa. Não sei se os professores conseguiram reconectar, acho que não. Eu acho que para a gente não perder, tá, eles não estão conseguindo pelo celular, né? Estão tentando ali. Uma coisa que, assim, Igor tá voltando. Consegui também. Eu também estou de Niterói, então Niterói, Tá meio cai a luz complicada a aqui, situação. cai para todo mundo. Não. Enquanto a Diane e o Diogo não voltam, Pedro, você consegue voltar para falar aqui com Eu a tô gente aqui. um pouquinho? Tudo Sim. bem, Pedro? Olá. Eu te escuto, não te vejo. Agora deve estar indo. Foi. Maravilha. Obrigado, Pedro. Obrigado aí pela sua participação. Pessoal, se quiserem colocando algumas perguntas já no chat, eu tenho uma aqui já para o Pedro, eu acho que o Pedro vai conseguir resolver. Pedro, conta um pouquinho dessa história aqui para a gente. Como é que vocês entenderam que essa solução do Dino resolvia esses problemas de conectividade das instituições, né, de largura de banda e tudo mais? Como é que foi esse processo de vocês de entendimento desse problema que o Dino resolve? Obrigado, Igor, pela pergunta. Olá, boa tarde a todos aí. Como o Rafael falou, eu sou o assistente de inovação aqui do projeto Dino. O nome exatamente não é esse, mas esse é o nome comercial, né, que a gente está colocando aqui. E o projeto ele começou, Igor, muito ali no conceito no início da pandemia. Muitas pessoas do nada tiveram que ir para suas casas. Muitas pessoas que sempre trabalharam presencialmente começaram com a sua casa. Isso começou numa necessidade que a gente viu no mercado e a gente percebeu essa necessidade também nas instituições. As instituições começaram a ter essa demanda por os pesquisadores, os alunos e todos estarem trabalhando de casa. E quando a gente olhava essa demanda dentro da própria universidade, era até um desafio maior do que para muitas empresas, porque muitas universidades sempre tiveram toda a sua estrutura lá dentro da universidade. Até por uma questão de como comprar, né? CAPEX, OPEX, tem uma série de coisas que as instituições têm dificuldade. É muito mais fácil a gente usar o dinheiro de um projeto e comprar um servidor, botar dentro da universidade, do que pagar uma mensalidade que a gente não sabe se vai ter projeto no futuro para pagar. Então, muito por essa demanda que as universidades tinham, acabou ficando um apagão, um escuro de conectividade. Universidades e centros que trabalham com tecnologia, com redes, até conseguiram resolver seus problemas rapidamente. Usa VPN, olha o pessoal voltando aí. Tudo bem?
Olá. Acaba usando, né? Só para terminar aqui a linha de raciocínio, já passo lá para o Diogo, para a Diane. Então acabavam tendo facilidade de construir um VPN, mas como fazer isso de uma maneira transparente? Como fazer esse acesso ao ambiente da universidade, ter acesso através da universidade, porque muitas vezes até portais de periódicos, portais de publicações, a gente só consegue acessar pelo endereço da universidade. Foram desafios que a maioria dos institutos, a maioria dos centros, né, que não eram exatamente lidar com redes e que tinham esse conhecimento, tiveram muita dificuldade. Então, acho que com isso acho que termino aí a resposta da motivação, né? A pergunta que, até atualizando aí, Diogo e Diane, a pergunta do problema e da motivação que o Dino visa resolver também. Maravilha, Pedro, obrigado. Realmente é um problema que a gente se identifica muito, né? Da noite para o dia, todo mundo teve que ir para sua casa, trabalhar de casa, né? Simplesmente a gente não sabia como resolver alguns desses problemas, nem sabia que alguns desses problemas existiam de fato quando todo mundo fosse para sua casa trabalhar, né? Que bom, obrigado pela resposta. Diane, Diogo, claro, à vontade. Aí uma tempestade aqui que derrubou a energia. Estão molhados aí não, né? Todo mundo salvo, tudo ok. Caiu uma tempestade que caiu uma janela aqui. Caiu uma janela. Aí eu tive um pequeno problema aqui com a mão, mas dá para a gente continuar. Mas eu só complementar, eu não ouvi a resposta do Pedro, só o finalzinho, mas uma coisa que é muito legal do Dino é que a forma como a gente criou ele, como desenvolveu ele, ele se torna expansível, né? Então, se tem novas funcionalidades que precisam olhar para a rede de alguma forma, para o tráfego de rede, a gente consegue criar essa funcionalidade, desenvolver essa funcionalidade na forma de uma aplicação que a gente instala no Dino, como se fosse um celular, né? Uma loja de aplicativos e um celular. Então, à medida que novas funcionalidades, novas necessidades vão surgindo, a gente consegue desenvolver essas aplicações e permitir o uso do Dino para funções até antes não previstas, né? Isso é legal, naquele slide que eu estava quando a luz caiu, a gente tem uma arquitetura que é baseada no ONUS, né, que é no controlador de rede definido por software, e a gente também também é baseado no nosso servidor de Dino. Então, as aplicações que a Diane está falando, elas entram em dois lugares ao mesmo tempo, né? Ela entra pode entrar como uma aplicação SDN, do controle da rede propriamente dito, e outras funções entram como no nosso servidor Dino, que permite fazer a parte de inteligência artificial e muitas outras coisas que dá para a gente pensar de legal para fazer. Inclusive, também tinha uma outra parte dos slides, não sei se dá para a gente botar aqui daqui a pouco, que a gente tem a parte de poder fazer, inclusive, a drone, uma rede WPA2 Enterprise, que é uma aplicação extra que pode ser colocada em cima do Dino CPE. Então, isso tudo entra como aplicações diferenciadas, que agregam valor ao produto. E é isso. Obrigada. Muito bom, muito bom. Maravilha. Tem algum ponto específico, a gente está entrando na nossa reta final aqui, tem algum ponto específico que vocês gostariam de ressaltar durante a apresentação de vocês? Algum ponto que ficou, que vocês não conseguiram, né? Na verdade, eu queria chamar os nossos telespectadores. Eu queria chamar o pessoal que está participando aqui, né, do webinar para a nossa fase de testes. Então, a gente deve estar começando essa fase de testes a partir da próxima semana. Então, se alguém tiver interesse em participar, ser um beta tester, aproveite que a gente pode conversar para que vocês se tornem beta testers da nossa solução. Eu vou deixar aqui no e-mail, no chat, o meu contato, mas lá no primeiro slide da minha apresentação tinha o meu e-mail. Então, se alguém... Tem que ser certo, né, gente? Se alguém tiver interesse em participar, é só mandar e-mail para mim. Diane, só para comentar que a gente colocou um formulário, né, para o pessoal que quiser participar se inscrever também. Então, Então, pessoal, pode usar. O Igor tem divulgado nesse formulário que a gente entra em contato, né, com quem estiver interessado. Obrigada. E
Deixa eu entender um pouco também, Diane, Diogo e Pedro. A solução de vocês, ele tem a necessidade de utilização desse dispositivo. É isso? E vocês têm alguns disponíveis para essa fase de experimentação, alguns poucos. Então, pessoal, quem quiser participar, corre lá, se inscreve, porque são poucas unidades, né, nessa fase de teste, experimentação. E eu faço convite a todos aqui que façam essa experimentação junto com a gente, nos ajude a construir, ajude a equipe do Dino a construir, a evoluir esse serviço. Essa fase de experimentação é uma fase muito importante, que é uma fase de feedbacks das instituições, dos usuários, para a evolução do serviço, para as próximas fases, para a gente entender como a gente vai montar o roadmap das próximas ações e, de fato, construir a solução de acordo com a real necessidade. Como a gente mudou de laboratório para poder falar aqui no final, a gente está aqui do lado de um Dino que está funcionando. Eu vou virar aqui a câmera. Aqui. Esse tem um outro case, né? É um case um pouco diferente daquele que eu tinha mostrado primeiro, mas esse é o que está funcionando, é o que a gente tirou o print lá da tela que eu mostrei para vocês. Que está fazendo a rede aqui do nosso laboratório. Ah, maravilha. Ele é conectado aqui agora. Separam para mim que eu vou querer, hein? Tá separado. Combinados? Eu já estou na fila também para testar. Verdade. Maravilha, maravilha. Bom, pessoal, então estamos chegando aqui agora na nossa reta final do nosso trabalho. Muito obrigado, Diane, muito obrigado, Diogo, Pedro, pelas explicações, foram ótimas. Eu entendo que essa gravação aqui ela vai ficar disponível, a gente vai disponibilizar essa gravação aqui com todo o conteúdo para todo mundo. A gente teve um contratempo com relação à luz, então, Diane e Diogo, se vocês puderem compartilhar também o material que vocês produziram, as apresentações, que a gente compartilhe e deixa disponível para todo mundo, quem quiser saber um pouquinho mais sobre a solução. A Diane já colocou também aqui o e-mail dela para quem quiser entrar em contato para tirar alguma dúvida específica, fiquem à vontade. Rafael, também muito obrigado pelas explicações sobre GTs, de como tudo funciona, de como toda essa construção é feita junto com a academia. É muito importante essa valorização do capital intelectual nossa, das instituições, né, e como isso volta de retorno para as próprias instituições, né, esse canal de retroalimentação. E desejo a todos, muito obrigado, você que esteve conosco até aqui, até o final, muito obrigado pela sua presença. Lembrando que amanhã, nesse mesmo horário, às 15 horas, vamos falar sobre o Arquimedes, técnicas não invasivas para analisar o tráfego de redes Wi-Fi e com inteligência artificial, mapear e identificar dispositivos IoT conectados. Então não perca, faça lá a sua inscrição, estaremos aqui com a equipe do Arquimedes para apresentar essa solução também nessa edição do Lab nas Nuvens, que conta com essas 4 soluções. Diana, Diogo e Rafael, fiquem à vontade para fazer as considerações finais. Queria agradecer a todo mundo, né? Muito legal conseguir apresentar a nossa solução para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa mais uma vez, mas estava fora do nosso alcance o que aconteceu. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver interesse em participar, pode entrar em contato com a gente. Muito obrigada. Obrigado a todos pela atenção. Desculpa por ter saído do meio da apresentação, mas o Dino ainda não gera luz. Então, isso daí a gente chega num ponto que a gente não tem como fazer mais coisas pela rede, né? Por exemplo. Fica aí uma feature, então, para vocês desenvolverem. Maravilha, maravilha. Mas é interessante a gente falar isso. A gente consegue melhorar a qualidade da rede, mas desde que ela existe. Tem que ter rede. Se não tiver rede, desde que ela existe. Mas obrigado, pessoal. Obrigado por todos aí. Pessoal, obrigado. Também reforço aí os agradecimentos de todos que estiveram aí assistindo a apresentação e também a equipe do Nas Nuvens que organizou, ajudou, tem apoiado, né, o nosso trabalho dos GTs, organizando o evento, enfim, divulgando as soluções. Então, um grande abraço aí. Obrigado. Maravilha, pessoal. Então, convido a todos, sejam aí um Early Adopter da solução Dino, se inscreva lá no nosso formulário, logo a Diane e o Diogo entrarão em contato com vocês para poder combinar com vocês como
aplicar essa solução. Desejo a todos uma boa tarde, um agradecimento muito especial à equipe do Nas Nuvens e da Diretoria de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da RNP, que com muito carinho e muita dedicação sempre fez mais esse evento acontecer. Então, é com imensa satisfação que espero vê-lo em breve. Então, até amanhã, na próxima sessão do Lab nas Nuvens, falando sobre Arquimedes. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.